Meu nome é Augusto, tenho 38 anos e um dia eu estive em uma dessas poltronas, mas me afastei. Aos 13 anos de idade, eu cheguei na Igreja Universal por um convite de uma das minhas tias, né? Com isso, me envolvi com as coisas de Deus, comecei a buscar Ele na minha vida, com toda a minha força na época, de jovem que era. Cheguei a ser obreiro na igreja em que eu frequentava e por um problema dentro de casa, eu acabei ficando em casa frio. Fui esfriando, fui deixando de ler a Bíblia, fui deixando de orar, fui deixando de jejuar. Quando dei por mim, na verdade, eu já estava no mundo. Então já estava me envolvendo com coisas erradas, vícios, bebidas, drogas, fazia parte de torcida organizada, então era uma pessoa muito violenta. E toda aquela alegria que as pessoas viam em mim, na verdade era mais algo que momentâneo. Porque a partir do momento em que eu chegava em casa, diferente de quando eu estava na igreja, que eu tinha uma alegria de verdade a qualquer momento, quando eu chegava em casa depois, eu sentia um vazio tão grande. E parecia que algo faltava dentro de mim. Quase perco minha vida por conta de drogas, não por homicídio nada mais, até mesmo passei mal usando drogas em casa, ninguém soube disso. Eu passei mal sozinho, usei tanta droga, passei mal sozinho dentro de casa. Eu parei de usar drogas com medo de morrer. Passei mais quase um dia sem conseguir dormir por conta da droga. Por muitas vezes eu tentei retornar. Só que, por mais que eu tentasse, eu não conseguia ter forças para voltar. Parece que algo me segurava no mundo. Por conta de tudo, acredito eu que quando eu me vi realmente dentro de um buraco, em que a única solução seria a morte, parece que dei um start na minha mente de novo. Foi quando, numa das tentativas de ir à igreja, de ir, voltar, tentar ir, eu conversei com o pastor, algo que eu nunca tinha feito antes. Eu sempre tentava fazer as coisas pela força do braço. Então eu tentava voltar pela força do braço, tentava, e acabava não conseguindo. Nessa conversa, o pastor me disse uma única palavra: volta. Assim como o filho pródigo um dia voltou e o pai dele estava de braços abertos, o Senhor Jesus, ele está de braços abertos hoje esperando por você. E foi isso que me fez voltar. Quando o pastor conversou comigo, nesse momento, parece que aquela força que eu não tinha antes, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele voltou. Parece que eu vi novamente a face de Deus na minha vida. E naquele momento eu resolvi voltar. Eu resolvi apagar tudo o que eu tinha feito. O Senhor Jesus, na verdade, ele apagou tudo que tinha acontecido na minha vida, tudo que eu tinha passado. E naquele momento me deu uma alegria tão grande que um pai aceitar o filho novamente. Então, a partir desse momento, eu resolvi ficar firme. E a partir desse momento eu tive um reencontro, me reencontrei com o meu Senhor. E a força que eu não tinha antes, eu consegui naquele dia. No dia em que eu voltei, toda a força, tudo que eu passava parece que apagou da mente. Então resolvi novamente me batizar, voltei a buscar, voltei a jejuar, voltei a orar com todas as forças. Uma coisa que eu aprendi agora é que mesmo sem vontade, faça. Porque se a gente esperar a vontade de orar, a vontade de jejuar, ter vontade para fazer algo, a gente vai acabar não fazendo. E foi o que aconteceu comigo lá atrás. Por esse esfriamento que foi acontecendo, eu fui deixando de orar. Não tinha mais vontade, não fazia. Então hoje o Senhor Jesus me deu uma força tão grande, que às vezes sem vontade. Não, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer algo.
para que eu possa me aproximar. E não só para isso, para não perder mais o que eu conquistei novamente. O que eu tinha perdido, se eu conseguir conquistar o perdão do Senhor Jesus e conseguir estar aqui de volta, eu não posso perder isso. Porque só eu sei por onde eu passei. Só eu sei onde eu cheguei, o fundo do poço que eu estava. Então, hoje, eu posso dizer que a alegria que me faltava, ela retornou. Que aquele vazio que eu tinha, ele não tem mais, que só o próprio Espírito Santo pode nos dar. Então hoje eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que voltei a fazer a obra de Deus, estou ali, a gente evangeliza, fala de Deus para as pessoas novamente. Então essa é a maior gratidão que eu tenho hoje, não da igreja, mas do próprio Senhor Jesus ter me aceitado de volta. E você que hoje se encontra afastado, que se encontra na mesma situação que um dia eu estive, até vem à igreja, mas não tem forças para permanecer, pode ter certeza que existe um lugar reservado para você aqui.